Oi, pessoal, vamos falar sobre Carta aos Gálatas, sobre o tema liberdade. Então, primeiro, nosso objetivo: entender o que é liberdade cristã, entender o significado de cair da graça. Então, começamos com o tema cair da graça. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Confiar na lei é desprezar a graça. Então, o versículo 1 diz o seguinte: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de julgo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Os que insistem em viver pela lei estão se desligando de Cristo. Obedecer à lei como método de justificação é cair da graça. A verdadeira justificação provém da fé. Atitudes humanas não podem salvar. Então, nesse trecho aqui, Paulo está falando que se você insiste em se justificar pelas obras da lei, então você está desprezando o que Cristo fez por você. Ele cumpriu a lei em nosso lugar. Mas se você insiste em você mesmo cumprir a lei, ou seja, você quer pagar a sua dívida com seu esforço próprio. Mas o que Jesus fez na cruz não foi pagar em nosso lugar? Então você está desprezando o que ele entregou por nós. Precisamos, portanto, confiar na graça e não na lei. Confiar na obediência de Cristo e não na nossa própria. Viver pela lei, ser legalista, se preocupar em cumprir a lei, é exatamente cair da graça. É cair, é desprezar esse favor que Jesus fez por nós. E o mau fermento? Versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Então, o que ele está falando aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Heresias entre nosso meio e contamina a vida cristã. É geralmente assim que começa uma divisão, uma seita. Entra uma doutrina, um ponto distorcido, e isso implica em toda a vida cristã. Você dizer que tem que cumprir a lei para ser salvo é acrescentar algo ao evangelho, algo que contamina, algo que vai desvirtuar, tornando as pessoas livres em escravas para viver conforme a obediência de algo que elas estão livres, sendo escravizadas, constantemente perseguidas para fazer o que nenhum homem é capaz de fazer. O mau fermento contamina todos. Ensinos doutrinários errados colocam crentes debaixo de escravidão. Os que ensinam esse falso evangelho serão condenados. Então tenhamos cuidado. Vamos prezar pelo ensino correto e bíblico. Vamos nos focar naquilo que de fato está na Bíblia, aquilo que de fato é o evangelho pregado. Porque qualquer acréscimo é colocar julgo de escravidão. E se tirar qualquer coisa também, é remover bênçãos. Então precisamos viver pela verdade do Evangelho. A maior lei é o amor. Então, versículo 13. Porque vós, irmãos, fois chamados à liberdade. Não useis então de liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. João 13, 34 e 35, Jesus fala o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. Trazendo destaque aqui, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ser cristão é viver em amor. Fomos livres da corrente da lei, fomos livres para praticar o amor e não o pecado. Quem ama a Cristo o obedece. Então nós fomos livres. Livres sim. Livres de quê? Livres da condenação? Também. Mas principalmente livres do pecado. E se somos livres do pecado, não é condizente viver no pecado. Afinal, para que eu fui livre? Fui livre somente da condenação ou do pecado em si? Se as pessoas acham que são livres da condenação, então elas podem pecar à vontade que nunca serão condenadas. Mas se a pessoa for livre do pecado, então ela não vive mais pecando. Afinal, a raiz do problema foi removida, foi paga por Cristo na cruz, o salário do pecado, para que nós venhamos ser santificados dia após dia e viver no amor. Essa é a nossa regra, o amor. Então vivamos sendo santificados dia após dia. Somos livres do pecado, livres para adorar, livres para glorificar a Deus com nossa vida, não livres para pecar, como alguns estavam dizendo. Quais as aplicações para a nossa vida? A igreja não é um lugar cheio de regras rígidas, mas um lugar cheio de amor. A igreja é um lugar de tolerância, é um lugar de compreensão, é um lugar de perdão, mas toma cuidado, não é um lugar licencioso para você pecar à vontade. Quem se preocupa em seguir regras para se sentir mais santo que os outros e merecer salvação, caiu da graça e é anátema. Essa pessoa está querendo tomar o lugar de Cristo. Ela está querendo pagar a sua salvação com seus próprios esforços. Então toma cuidado com esse tipo de pessoas. Elas querem glória para si. Elas querem conquistar com seus próprios esforços. E terceiro tópico, nosso manual de conduta não é um monte de não podes, como a lei. É, no entanto, um monte de ames. Então ame o seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas. Se você viver nesse princípio do amor, dificilmente você vai estar pecando. Então, viva sempre pensando, essa minha atitude é um ato de amor para o meu próximo? É um ato de amor com Deus? Se as duas respostas forem sim, então você está vivendo de acordo com a palavra. Então venhamos entender isso. Nós temos um lugar de liberdade. Liberdade do pecado. Ficamos aqui com o estudo. Até a próxima.